Para que possamos dar continuidade à programação do 17º Fórum da Liberdade. Inicialmente, vamos aos resultados de duas pesquisas realizadas entre os participantes do evento. A primeira delas, como você pode contribuir para o desenvolvimento de nosso país, com resposta múltipla. Trabalhando, 62,44%. Empreendendo, 54,3%. Reivindicando seus direitos, 44,34%. Votando, 34,84%. Preservando o meio ambiente, 28,51%. Praticando a solidariedade, 25,34%. Participando em entidade ou associação de terceiro setor, 22,62%. Nenhuma das alternativas, 0,9%. Na outra pesquisa, a pergunta foi: na sua opinião, qual seria a principal porta de entrada para o Brasil tornar-se um país desenvolvido? Investir mais em educação, 52,94%. Superar os entraves burocráticos do Estado, 9,95%. Melhorar a ética na política, 9,5%. Investir mais em pesquisa tecnológica, 7,24%. Adotar uma política econômica diferente da atual, 4,98%. Reduzir o tamanho do Estado, 4,98%. Valorizar e respeitar a livre iniciativa, 4,07%. Investir em infraestrutura, 3,62%. Adequação das instituições ao mundo moderno, 0,9%. Nenhuma das alternativas, 0,9%. Estimular o sentimento nacionalista, 0,45%. Outra, 0,45%. Por gentileza, pedimos a todos que ocupem seus lugares, sentem-se para que possamos dar início ao quinto e último painel do Fórum. Com o tema O que faz um país desenvolvido, iniciaremos a seguir o quinto e último painel previsto para a 17ª edição do Fórum da Liberdade. Lembramos a todos que os telefones celulares devem permanecer desligados ou no modo vibracall. Esta atividade está sendo traduzida, estando os fones disponíveis na entrada deste auditório. O 17º Fórum da Liberdade pede desculpas ao seu distinto público por não ter sido capaz de trazer nenhum representante do governo federal para este debate. Passo a coordenação dos trabalhos ao comentarista econômico da Globo News, editorialista do jornal O Globo e mediador do 17º Fórum da Liberdade, jornalista Jorge Vidor. Bom, senhores, estamos no horário. Isso é raro também num fórum dessa dimensão. O nosso último painel tem como tema o que faz um país desenvolvido. É uma pergunta. Temos como expositores o ex-ministro Pedro Malan, que também dispensa apresentações. E à minha esquerda, o Jacob Hornberg, que foi fundador e presidente da The Future of Freedom Foundation, uma instituição voltada à defesa do liberalismo, do livre mercado e da propriedade privada.
Ele é formado em Economia pelo Virginia Military Institute e em Direito pela Universidade do Texas. Ele será o nosso primeiro expositor. Ele tem meia hora para sua exposição. Ele está preferindo falar em pé, então vamos botar o microfone de lapela. In the year 1776, there occurred one of the most monumental revolutions in history. It was not a revolution of violence, nor a revolution of arms. This revolution involved simply the expression of an idea. The idea was expressed in a book entitled An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. It was written by a Scottish philosopher named Adam Smith. Smith expressed this revolutionary idea in an era in which the king and his government officials believed that it was the legitimate role of government to take care of the poor people in society. There were, for example, laws against speculators, people who bought low and sold high, because it was believed that hurt the poor. There were laws against what are called middlemen, people who would go out to the outskirts of a village on market day and purchase the crops from farmers, bringing their crops to market with the intent to go into the marketplace and sell them for a profit at a higher price. That hurt the poor, it was believed. There were maximum prices set on essential goods because it hurt the poor, it was believed. The king and his advisors planned and directed the production of important items because it was believed, for example, that if the king didn't direct the production of jackets, that everyone might forget to produce jackets one year and the poor would freeze to death. There was, of course, assistance provided in the form of food and clothing and housing for the poor, because it was believed that this was a legitimate role of government. Along comes Adam Smith, and in the expression of this revolutionary idea expressed in this book, turns the world upside down. For you see, Smith asked a question that all of us are accustomed to asking. What are the causes of poverty in a society? But he understood that poverty is the natural state. People have always been poor throughout the ages, with some exceptions. And so he asked a question that very few of us ever ask, a much more important question. What are the causes of wealth in a society? Why is it that some societies, some nations, are wealthier than other nations? And the answer that he provided shook the very foundations of the political world, and continue to do so today. It is a great pleasure and honor to be here sharing ideas on liberty with the people of Brazil, and specifically the people of Porto Alegre. This is actually my third time to Porto Alegre on the invitation of what I consider one of the finest, most excellent organizations in the world, O Instituto Estudos Empresariais. I want to thank the representatives of IEE. Every time I've come here, they've been so nice, so courteous,
It's a wonderful place. Everybody's been so nice. I have students teaching me the intricacies of Brazilian politics. In my country, there are much more reliable sources of information than the press. And it's a nice honor to be here once again. I also want to thank Mr. Pedro Malan. I understand, I'm aware of the high esteem and the high respect that he holds among the people of Brazil, and I'd like to express my appreciation for according me the opportunity of sharing the stage with me. Obrigado, Senor Malan. Also, of course, I would be remiss if I didn't say what an honor to follow your former president, Cardoso, not only because of his eloquent remarks, but because he obviously attracts a very nice audience for our panel. Now, before you send me any questions as to how to resolve the problems of Brazil, let me tell you what my answer is going to be. I don't know. That unlike the members of my government State Department, I do not travel to different parts of the world professing to know how to solve everybody's problems or how to tell everybody how to live their life. I will say this, though, that I am extremely disappointed with one thing that I've learned about Brazil at this conference that I didn't know before. I'm extremely disappointed to discover that not everyone dances samba in this country. I grew up in the poorest city in the United States, a city called Laredo, Texas. My mother was Mexican, my father was German-American. We were raised on a farm on the Rio Grande. This is the river that separates Mexico from the United States. When I was a child growing up in the 1950s, Laredo had the lowest per capita income of any city in the United States. The poverty in my community was appalling compared to the rest of the country. People living in shacks, cardboard on the walls, no electricity, no water. But when we would cross the river into Nuevo Laredo, Mexico, it was 10 times worse or 1,000 times worse, the poverty. And I could not understand as a child why this disparity. Why so much difference? One great big metropolitan area that essentially has the same heritage, the same roots from Spain, from Mexico, but such disparities of wealth separated by a river. Why? I concluded, as many young people do, that the reason for this was that the Mexican government was not helping the poor as much as the American government was helping the poor on our side of the river. And then I discovered, some years later, the revolutionary idea of Adam Smith, as it was amplified by people like Milton Friedman and Friedrich Hayek, who won the Nobel Prize in economics, and a great economist named Ludwig von Mises. You see, what Smith was saying is that there is a reason why nations have remained mired in poverty throughout all the ages. But it is a counterintuitive answer. The reason is because, quite simply, governments have had the authority to wage war on poverty. In other words, when governments have the power to confiscate wealth, regulate, impose rules, permits, licenses, it guarantees the impoverishment of the people. That is a revolutionary idea. Because obviously, if people start reaching that conclusion, how could they in good conscience support government programs that they know hurt the poor? The corollary was, Smith said, that if you can stop government from taking care of poor people through all these laws and regulations and programs, the standard of living of people will rise, and that this is the key to wealth. Earlier you heard Eduardo Bueno talking about a great 19th century American writer, philosopher named Henry David Thoreau, talking about that government governs best that governs least. Thoreau also said, government never advanced any enterprise than by the quickness by which it got out of its way. That summed up in one sentence
the entire revolutionary idea of Adam Smith. Now, why is it that this idea of economic liberty raises standards of living, especially for the poor? We're talking about certain principles when we talk about economic liberty. One is that people should be free to engage in any economic enterprise freely, without licensing, restrictions, regulations, permits, none of that corrupting government permission stuff. That people should be free to engage in any mutually beneficial trade freely without government restriction with anyone anywhere in the world. And people should be free to keep the fruits of their earnings and to decide what they themselves choose to do with it. Handle their health care, their education, their charity decisions, their vacations. This is a radical, revolutionary idea. Why does it lead to higher standards of living? 3 reasons: trade, capital, and opportunity. You see, in every trade, both sides to the transaction benefit. How do we know this? Because in every trade, people are giving up something they value less for something they value more. So the idea is that through the simple act of exchange, standards of living can rise. If you have 10 apples and I have 10 oranges, and I give you 5 oranges and you give me 5 apples, our standard of living has increased. Because we have given up something we value less for something we value more. Multiply that by millions of people engaging in trade and transactions every single day, and you can see how trade raises the standard of living of people. The corollary is true as well. That to the extent that government rules, regulations, permits, licensing interfere, obstruct people's right and ability to trade, to that extent, the government is oppressing the people. It is holding them down from increasing their standard of living. Today, my hometown, Laredo, Texas, is ranked among the top 5 cities in the United States in terms of economic prosperity, economic activity, in large part because of the liberalization of trade between the United States and Mexico. Does that mean that I automatically consider that NAFTA or other negotiated trade agreements are a good thing? On the contrary. What we say in our country, some of us, is our government doesn't need to negotiate any trade agreement with any nation. All it needs to do is free us, the American people, by unilaterally dropping tariffs, restrictions, the ability to travel and trade with people, including the people of Cuba. Free us to travel and trade. We'll worry about what the rest of the world does. They don't need to negotiate our freedom. Trade. Second, capital. Capital is key. Because even if your country has free trade, internally and internationally, if your governments are confiscating your capital, your standard of living won't move at all. Capital is key. What does this mean? It is only through capital that wages for people can rise in a society. Real wages, not inflationary wages. The real purchasing power of people. My government believes that by passing a law requiring a minimum wage law, that it is helping the poor. Nothing could be further from the truth. Governments cannot raise wages. This is an attack on the poor, because what they do is they lock out of the labor market all of the people whose labor is valued in the marketplace at less than the government established minimum. Let me give you an example of capital. Assume there's a farm with a farm owner and several of his workers that are using hoes, manual tools, to plant the crops and harvest them. Assume that they're producing 1,000 bushels of wheat a year, and that 300 of these bushels are being used to pay the workers.
One day, the farm owner decides to buy a tractor, capital. And now with the tractor, the workers are able to produce 5,000 bushels of wheat. Significantly more bushels of wheat to pay higher salaries. Do we need to rely on the benevolence of the farm owner to pay the higher salaries? On the contrary, that if the marketplace is open and free and there are no privileges being given by government to selected industries and businesses, then the other farmers who are buying tractors start bidding away the workers with their increased productivity. The people selling the tractors start bidding away workers. The people repairing the tractors start bidding away workers. And this is the worker's best friend. This means that contrary to what the Marxians have always taught, that there is an inherent conflict between labor and employers, nonsense. There is a harmony of interests. Both have interest in a successful business. Now, where does capital come from? It comes from savings. Savings from the workers who are putting a part of their money in the bank. The bank lends it out to buy the tractor. Or the owner saves part of his money, puts it as a down payment on the tractor. So the corollary of this principle, that capital is key, is that to the extent that governments are confiscating capital, savings, income, to do their grandiose projects, supposedly designed to help the poor, it is the greatest attack on the poor you could ever have, because it is only through capital that wages of the poor can rise in the marketplace. Trade, capital, and opportunity. In an unhampered market economy, the poor have an opportunity to become wealthy. How? By competing, by opening up businesses, by accumulating the capital to start the businesses that compete against the well-established businesses. This is why businesses often go into partnership with government to impose burdensome rules and regulations and barriers to protect themselves from the new competitors, those at the bottom of the economic ladder. Because in the market economy, the only businesses that survive are the ones that continue to serve the consumer. The consumer is king. And so to the extent that government places these barriers to the poor, it denies them the opportunity to accumulate the wealth, to compete against the well-established businesses. Now, you might say, Mr. Hornberger, where in the world do you find these principles? You might say, even in your United States, these principles do not exist. We have an enormous taxing structure on income and savings in our country. We have government providing old age assistance to the elderly, Social Security. We have health care provided by the government to certain sectors. We have government providing education for everyone, including the poor. We have government taking care of us in America. A drug war that purports to protect us from ourselves. And yet, I would argue that this is not the principles that anyone should copy. In fact, among the wisest words I ever heard were expressed by the Nobel economist Milton Friedman when he was addressing a Latin American group in Mexico City. He said, if you want rising standards of living, if you want soaring prosperity, do not copy the direction of the United States. You see, the only reason you think of the United States as a free enterprise country is because compared to Latin America, our government plays less of a dominant role than the governments of Latin America do in economic activity. But the principles are no different. If you want to look at a model society, take a look at the United States in terms of freedom and standards of living, but long ago. For example, in 1890, because our ancestors in the United States created the most unusual society in history. Now, set aside whether it's old or not. Many things that are old also happen to be true. They happen to be correct. Ask yourself whether these ideas are correct or wrong, and what were their consequences. They produced a society in which there was no taxation on income.
It was constitutionally prohibited. No welfare for the poor. No Social Security for the elderly. No government health care. No immigration controls. The poor people from all over the world, where governments were taking care of them, were coming to America, where government was taking care of no one. No gun control, no drug war, almost no involvement of government in education. Free market in education. It is the most unusual, the most revolutionary society that mankind has ever seen. And contrary to what we're taught by our government, this period, from 1787 to the beginning of the 20th century, was the most prosperous period in the history of man up to that point. When people were free to accumulate capital, to engage in businesses, enterprise without licensing, to trade with anywhere in the world, the poor went from poverty to riches in one generation, 2 generations. Massive accumulations of capital that we are experiencing today in the United States. The only reason that the Americans continue to experience a high standard of living is because the private sector has been successful in producing more capital than the state has been able to confiscate decade after decade after decade. And I would add that there was no central bank because the people of this time did not trust their government officials with irredeemable paper money. They used real money, gold and silver. This is a revolutionary period. Now, there are many organizations in the United States, I would like you to know, that like the IEE here in Brazil, are opposing the direction of our nation and are trying to move our nation in a better direction, a more peaceful direction, a direction that relies on harmonies and friendships among the people of the world rather than invasions and wars against peoples of the world, and to move our nation domestically in the direction of the restoration of these principles. These are some of the major organizations. If you go to the websites, you can learn more of more organizations because every one of these organizations has lists of more organizations that are opposing the direction of our federal government. The one that I'm associated with is the Future of Freedom Foundation, and there's several more there for you to jot down and check out on the internet. I've also compiled a list of 10 books that I believe are one of the finest collections of books if you want to explore why it is this idea that Adam Smith expressed is so revolutionary, why it holds the key for poor people all over the country, all over the world. You read these 10 books, and I will guarantee you that you will know more about lifting people out of poverty than 99% of the government officials, not only in your own country, but all over the world. Now, is it possible to achieve this idea of economic liberty? Possible, but very difficult. I mean, it's not surprising that there are armies of government officials, armies of politicians and bureaucrats who have a vested interest in convincing people that their programs and their control over your money, your life, is a secret to helping the poor because they maintain their control and their hold over you. And so this idea is revolutionary because it threatens the established order in every nation on earth. But ideas matter. Ideas have consequences. This is why dictators around the world try to shut down meetings like this, shut down books like this, because they know that ultimately ideas rule the world, not dictators. Ideas have power. They're more powerful than bullets, more powerful than armies. And the idea of economic liberty is one of the most powerful ideas that could ever sweep the world. Now, I happen to believe that, at the risk of being nationalistic, that it shall be yet the American people, the people of the United States, who will rediscover our heritage of economic liberty, that there will be a rebirth of liberty in America that will enable the people of my country
to once again lead the world to the highest reaches of freedom that mankind has ever seen. But the world cries out for a new revolution. And what could be better than nations all over the world competing in the achievement of this noble ideal? Conquiste a liberdade. Muito obrigado. Relembrar que vocês podem mandar perguntas para nós, temos as recepcionistas, né, percorrendo os corredores, e ao final da exposição do ministro Malan, eu farei as perguntas. Bom, com a palavra, Pedro Malan, sua oportunidade para falar mal do Everardo Maciel. Meu grande amigo Armínio Fraga contou-me há 2 semanas atrás uma história que vários de vocês aqui nessa grande audiência devem já ter escutado, mas ela me veio à mente agora, de um conferencista que dirigia-se para uma palestra num auditório acompanhado de sua mulher de vários anos e diz a ela: eu estou preocupado porque me deram 15 minutos para expor minhas ideias. E a mulher diz: não se preocupe, se você falar bem devagarzinho, você conseguirá utilizar os seus 15 minutos. Eu vou falar muito depressa, não porque eu tenha muitas ideias, mas porque eu sempre falei muito depressa e as pessoas não mudam depois de uma certa idade que há muito eu ultrapassei. Eu queria dizer que eu estou honrado com o convite, a oportunidade que me dão meus amigos gaúchos de estar aqui na terra do meu pai, onde tenho tantos amigos, inclusive algumas importações gauchescas recentes, como é o caso do meu amigo Pedro Parente. Eu acho que esse Instituto de Estudos Empresariais é um instituto vencedor, no sentido que tem 20 anos de presença na discussão e no cenário político, econômico gaúcho e nacional. Este fórum completa hoje 17 anos, estou informado, e eu acredito, de longa data, e continuarei carregando essa convicção até morrer, na importância do debate público como um meio através do qual se aprofunda a qualidade do entendimento dos desafios a enfrentar, se vão progressivamente abandonando velhas opiniões formadas sobre tudo, e o país vai se tornando mais maduro do ponto de vista político, institucional, e mais racional do ponto de vista do debate econômico. O tema que me foi dado aqui, eu quero deixar claro, não fui eu que escolhi, mas é um tema interessante. A pergunta tem uma, digamos assim, construtiva ambiguidade. Ela diz o seguinte: o que faz um país desenvolvido? Ela permite uma dupla interpretação, e é positivo que seja assim. O que faz um país desenvolvido pode ser interpretado o que torna um país desenvolvido, que processo de transformação permite que um país chegue à categoria de um país desenvolvido, ou uma outra também, o que faz hoje, no sentido de que, como é hoje, como funciona hoje um país dito desenvolvido. Qualquer que seja a versão que se dê à formulação dessa pergunta, vou procurar encurtar aqui, porque algumas das coisas que eu ia dizer, pessoas de mais ideias já falaram anteriormente, eu me refiro aqui ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma característica é comum a todos os países ditos desenvolvidos de expressão econômica e política no mundo. São todos democracias. Democracia no sentido que Bobbio emprestou a palavra, que é um conjunto de regras que definem com clareza quem tem legitimidade para tomar decisões em nome coletivo e através de que procedimentos essas decisões são implementadas. E uma democracia em que os cidadãos se expressam não apenas no momento que comparecem às urnas, em intervalos regulares de tempo, mas se expressam cotidianamente no exercício dos seus direitos e no cumprimento dos seus deveres e obrigações para com a sociedade a que pertence. O Norberto Bobbio chama atenção em um dos seus ensaios que principalmente os jovens, e ele diz que os jovens têm aquela propensão a ter tanto ilusões quanto desilusões e formá-las tanto umas quanto as outras rapidamente,
mas ele dizia que os jovens levantavam a ele, em debates públicos, uma questão que era fundamental, que era, puxa, mas se a democracia é fundamentalmente um conjunto de procedimentos, normas e regras, onde ficam as paixões, as emoções, os sonhos, as esperanças, os valores, os ideais? E o Bobbio dizia com muita propriedade, é claro que todas essas coisas têm importância, só que é preciso um mínimo de conhecimento de história para saber que, quando se considera a história da humanidade, alguns milênios, é de um período muito recente. Nós estamos falando de 200 anos no máximo, menos que isso talvez, que a humanidade tenha convergido. Isso foi um debate de ideias, de emoções, de sonhos, de esperanças, para aquilo que é a democracia, um Estado democrático de direito moderno. E algumas dessas ideias, por exemplo, estão num famoso ensaio de John Stuart Mill sobre liberdade. As ideias de a fecundidade do conflito e do dissenso, da importância da diversidade e do pluralismo, da condenação do conformismo, da absoluta prioridade que se deve dar à liberdade de expressão de opiniões e, por último, não menos importante, a necessidade de ter limites ao exercício do poder, mesmo quando esse poder emerge da maioria. Esses ideais, na verdade, foram conquistas da humanidade, e conquistas, vamos usar uma expressão aqui que às vezes foi usada até ao final dos anos 80, eu diria aqui, de uma maneira um tanto abusiva, em termos da sua crítica não justificada, como conquista de uma democracia burguesa, de uma democracia liberal. No entanto, elas são um componente essencial na definição do que faz um país desenvolvido, ou daquilo que é um país desenvolvido. Foi um país que foi capaz de construir esse conjunto de regras aceita por todos, e foram estas regras e procedimentos da democracia, dita burguesa ou dita liberal, que introduziu pela primeira vez na história da humanidade, que até ali podia ser visto como uma brutal série de carnificinas, as técnicas de convivência destinadas a resolver conflitos sociais sem o recurso à violência. E mais, ela abriu caminho, exatamente por ter criado esses mecanismos, abriu caminho para que a social-democracia pudesse avançar, no medida que era possível expressar livremente as demandas, não só por direitos civis, o direito de participar da vida social, por direitos políticos de participar do governo, da sociedade, e os direitos sociais de participar da riqueza coletiva. Foi fundamental o passo pretérito que se deu no sentido de se assegurar as liberdades individuais e a democracia, hoje que nós tomamos por assentada, como dada, mas na esmagadora maioria do longo percurso da humanidade, não foi assim. E eu sugiro um livro recente, o Fernando Henrique mencionou aqui uma leitura que eu considero obrigatória para qualquer pessoa interessada no Brasil, seu passado, presente e futuro, que é o livro recente do Zé Murilo de Carvalho, intitulado O Longo Caminho, o processo de formação da cidadania no Brasil, em que ele mostra que nós construímos essa sequência de direitos civis, políticos e sociais, que é a clássica sequência da Inglaterra, de uma maneira distinta, e isso tem implicações pelas quais nós até hoje temos problemas sérios em encaminhar. Quem não gosta de ler muito, leia pelo menos as 10 páginas finais, que são as conclusões desse livro, tenho certeza que sairá enriquecido e talvez estimulado a ler o livro na sua inteireza. Mas há um ponto que eu queria mencionar, já que eu falei em Bobbio aqui, um ponto que o presidente Fernando Henrique mencionou, e eu vou ser muito curto aqui, não extenso, eu ia falar mais sobre isso, que é uma fundamental diferença entre regimes autoritários, e nós tivemos durante 21 anos, um passado até recente no Brasil, e regimes democráticos. A forma sintética do Bobbio é a seguinte: numa democracia, a demanda é fácil e a resposta é difícil. O que quer dizer com isso? Que a democracia, exatamente por permitir, como é o Brasil dos últimos anos, nunca tantos se expressaram tão livremente sobre tantos assuntos, com tanta liberdade, como no Brasil dessa virada, desse início do século XXI. E é positivo que seja assim. Mas isso coloca uma lista enorme de demandas sobre o governo, que tenta respondê-los, mas tem que seguir procedimentos que são normais de uma democracia. Tem um Congresso, quando se trata de passar legislação, tem um judiciário que pode ter uma avaliação diferente da legalidade de uma determinada medida do Executivo, e, portanto, há uma tensão que é tão mais complexa quanto mais democracia de massas é uma sociedade, como é o caso do Brasil,
entre a facilidade com que se expressam no dia a dia as demandas, e eu vou falar, para aceitar um pouquinho a provocação do Vidor ao final, geralmente se expressam por maiores recursos públicos para atendê-las, e a dificuldade que tem um governo de atendê-las a todas, principalmente governos que exacerbam expectativas com promessas um tanto quanto exageradas no curso de um processo eleitoral. Isso é um problema que não é trivial de resolver. Um regime autoritário, pelo contrário, exatamente por ser autoritário, por não estar sujeito aos devidos processos de uma democracia, aquelas regras e procedimentos que mencionei, congressos, judiciário, imprensa, pode não só conter a forma de expressão das demandas, limitar a sua expressão, como também pode ser mais ágil na resposta àquelas demandas que decide responder. Essa é a razão pela que, lamentavelmente, em algumas pesquisas de opinião, em alguns países da região, dentre os quais o Brasil, ainda parece uma não resolvida nostalgia com a ideia de que um regime autoritário era mais eficaz no atendimento de certas demandas da sociedade. No fundo, é importante aprofundar o debate para mostrar que fora da democracia e do debate público não há solução duradoura para esse tipo de questões e que a solução autoritária é uma quimera de curta ou mais longa duração, mas não é uma solução de longo prazo. Eu digo isso porque eu queria dizer que tem 3 características de uma sociedade, como é que é a pergunta de novo? O que faz um país desenvolvido? Eu disse, bom, são todas democracias. O que nos tornará um país desenvolvido é o aprofundamento da nossa democracia, nesse sentido que eu mencionei. Mas há 3 características essenciais na constituição de uma sociedade na qual vale a pena viver. E eu espero que nós possamos viver um dia numa sociedade como essa. 2 delas eu já me referi implicitamente. As 3 características são, primeiro, liberdades individuais, direitos individuais e garantias individuais, e nunca se deve esquecer dos deveres também individuais para com a sociedade. E o segundo, justiça social. E as 2 coisas não são incompatíveis. Pelo contrário, é possível e absolutamente necessário assegurar as liberdades individuais, sem as quais o resto não se constrói, ao mesmo tempo que se busca maior justiça social, que não se confunde apenas com redução de pobreza e redução de desigualdade. Maior justiça social significa mais igualdade em termos de oportunidades, oportunidades de acesso à educação, a certos bens públicos, a certos serviços públicos, igualdade perante a lei e coisas dessa natureza que são fundamentais componentes de um processo de justiça social. E é assim que assim que se faz um país desenvolvido, é assim que funciona hoje um país desenvolvido, aquilo que nós gostaríamos de ser. Mas tem uma terceira característica fundamental, e aqui eu peço perdão àqueles puristas que acham que é um certo veso técnico introduzir, junto com 2 princípios tão generosos, tão fundamentais como são liberdade e justiça, introduzir uma palavrinha que eu gostaria que estivesse mais presente no debate público no Brasil. Chama-se eficiência. E eu vou dizer por quê. Porque, infelizmente, uma sociedade que não se der conta disto, da importância da eficiência, eu vou explicar em que sentido eu quero usar essa palavra, e não agir de acordo com esta percepção, ela tende, como já aconteceu com muitas sociedades desse nosso período recente, não só a perder o bonde e o rumo da história, como também a ser ultrapassada e deixada para trás por várias outras que não perderam de vista esse processo. Mas também, além de perder o rumo e o bonde da história, a falhar no processo de desenvolvimento econômico e social, que é a única base para assegurar de maneira efetiva e duradoura os reinados da liberdade e da justiça. Porque eu devia ter dito isso antes, a pergunta que me fizeram aqui, o que faz um país desenvolvido, eu interpreto sempre, na medida que eu nunca separei o econômico do político, do social, do institucional e do cultural, essas coisas ou caminham juntas ou não caminham, embora possam ter velocidades diferentes, nós estamos falando de um processo mais amplo do que o crescimento, que é apenas um componente desse mecanismo. Mas se esses são os objetivos, liberdades individuais, maior justiça social e eficiência, e eu quero mencionar aqui eficiência do setor privado,
e eficiência do setor público. E as duas não são independentes. A eficiência do setor privado depende de uma palavra que eu também gostaria que tivesse mais presente no nosso debate, que é aumento de produtividade, competitividade e eficiência no funcionamento de uma economia privada. Eu escrevi num artigo recente que tive em novembro do ano passado, num seminário organizado pela revista The Economist em Madrid. É um seminário de 2 dias. O primeiro dia falaram os socialistas, do Partido Socialista Obreiro Espanhol, apresentação inicial feita pelo José Luís Zapatero, que acabou de ganhar a eleição. E depois os economistas do Partido Socialista Obreiro Espanhol. No dia seguinte falou o Rodrigo Rato, perderam as eleições, era o vice-ministro, ministro da Economia do Aznar, e os economistas do Partido Popular. E eu notei num artigo que publiquei aqui que todos, sem exceção, partiam do pressuposto que eu espero que tenhamos chegando nesse ponto no Brasil, que hoje é um terreno comum, que não está mais sujeito ao debate ideológico ou político-partidário, como, por exemplo, responsabilidade fiscal, preservação da inflação sob controle, respeito a contratos e acordos internacionais. Isso aí foi dado por assentado por todos, e todos, sem exceção, enfatizaram e assumiram compromissos na audiência, era público, com imprensa presente, de que o seu compromisso era como aumentar a produtividade, a competitividade da economia e das empresas espanholas, como aumentar a inovação tecnológica, como fazer a Espanha uma economia mais competitiva neste mundo do século XXI. E o debate foi fundamentalmente sobre essas questões. Assim como na discussão da democracia do Bob, eu também vi alguns comentários que isso é apequenar o debate político, vale dizer, transformar o que poderia ser um grande e emotivo debate político numa questão aparentemente técnica, como tornar uma economia mais competitiva. O fato é o seguinte, estes processos todos de tornar-se uma economia desenvolvida dependem de crescimento sustentado do produto e da renda per capita. Esse crescimento sustentado só tem lugar com o crescimento sustentado da produtividade, da eficiência de uma economia com a perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, não é uma questão técnica, é uma questão de um profundo significado econômico, político, institucional e social com uma visão de médio prazo. Não há alternativa. Aquelas economias que não procuram aumentar a sua eficácia, eficiência e produtividade estão fadadas a serem ultrapassadas por outras, porque ninguém está parado à espera de que uma economia encontre o seu caminho, o seu destino, ou fique resolvendo as suas querelas internas de maneira excessivamente prolongada de tempo. Eu digo isso porque, se esses objetivos são compartilhados, a eficácia no setor privado e a do setor público não é menos eficiente. Quando eu falo eficiência do setor público, eu estou falando eficiência na área social, eficiência na área regulatória, eficiência na área das suas ações, nas que são de responsabilidade do governo, como, por exemplo, segurança coletiva, segurança pública, eficiência nas áreas em que o governo tem influência com o poder de regulação ou de definição de grandes linhas e estratégias ou na perspectiva de médio e longo prazo, que não precisam necessariamente envolver dispêndio de recursos orçamentários a cada ano em escala crescente. É uma questão de sentido de propósito, sentido de visão e persistência, uma percepção do país no mundo do século XXI. Como disse o presidente Fernando Henrique Cardoso aqui, nós precisamos tentar superar umas certas nostalgias não resolvidas das décadas ímpares do século passado, os anos 30, os anos 50, os anos 70, onde parece para alguns nostálgicos desse passado que nós fizemos as coisas absolutamente corretas ali, crescemos e, portanto, tratar-se-ia de replicar aquela experiência no início do século XXI. Infelizmente, não é assim, um rio não passa 2 vezes no mesmo lugar, e o mundo dos 30, 50 e 70 não é o mundo em que nós vivemos nesse início do século XXI. E eu acho que é fundamental que nós avancemos no sentido de deixar um pouco de lado o excesso de reafirmações genéricas de objetivos em relação aos quais não existe a voz discordante de sequer entre os 180 milhões de brasileiros. Nenhum brasileiro de boa fé pode se dizer contrário a um discurso eloquente que fala sobre a importância do crescimento da atividade econômica, do investimento, da geração de emprego, de renda, da redução da desigualdade, da erradicação da miséria, do exercício da soberania em consulta aos superiores interesses nacionais. Todo mundo diz, não, é claro, quem em sã consciência pode ser contra essas coisas? O problema é como fazer, e como fazer de maneira eficaz, e de maneira que não seja contraditória com outros objetivos tão meritórios quanto que também se procura alcançar.
Esse, ao meu ver, é o nome do jogo, e isso depende de eficácia e eficiência. Já mencionei do setor privado, e é fundamental do setor público, e as duas estão ligadas. Eu queria mencionar aqui dois grandes economistas desse século. Um foi Frank Knight, 1921, o primeiro economista que escreveu sobre risco, incerteza e lucro. O primeiro economista que fez uma diferença entre risco, hoje os especialistas dizem aquilo que pode ser precificado, que você pode levar em conta a experiência passada e dizer que, de certos medidos, fazer um hedge ou um seguro, e a incerteza, que são as peripécias da história, que não podem ser precificadas, ou o custo da sua precificação seria excessivo, mas que fazem parte da vida que nós vivemos. E elas afetam risco também. Uma das coisas positivas do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, como se diz aqui, na verdade é que ele tem duas características que eu acho importantes. Ele está restrito a pessoas na casa dos 20 aos 35 anos e que têm envolvimento em atividades de risco. Eu gosto da atividade de risco e gosto da aposentadoria compulsória do IEE, não da atividade empresarial, aos 35 anos de idade também, porque isso é uma forma de renovação da maior importância. Mas eu acho que essa questão é absolutamente essencial, de risco e incerteza. E Keynes, um economista que teve um papel extremamente importante na discussão sobre como sair, superar as dificuldades da Grande Depressão dos anos 30, chamava a atenção, e foi um dos primeiros a insistir nisso, que hoje eu gostaria que fosse algo corriqueiro entre nós, e infelizmente ainda não é, de que numa economia monetária moderna, as decisões de hoje são fundamentalmente determinadas por expectativas quanto ao curso futuro dos eventos. Expectativas do que possam vir a ser as probabilidades de certos eventos futuros ou as políticas públicas de uma determinada administração, mesmo uma administração que ainda não foi eleita. O presidente Fernando Henrique Cardoso mencionou aqui que a razão principal pela qual nós enfrentamos uma grande turbulência a partir de abril de 2002, quando a taxa de câmbio, que vinha constante, 2,3, 2,4 reais por dólar, chegou a quase 4 reais por dólar em final de setembro, início de outubro, não foi no final do ano, final de setembro, começo de outubro de 2002. Quando o Risco Brasil saiu de 700 para 2.500, em final de setembro, começo de outubro, eram dúvidas, incertezas, expectativas não muito favoráveis sobre o que poderiam vir a ser as decisões e medidas de política de uma nova administração, à luz do que o próprio partido já vinha dizendo e escrevendo. Quem duvida, leia o último programa do último Congresso, que é de dezembro de 2001, para não voltar um pouco atrás e falar em outras ações. Felizmente, como notou o presidente, a percepção de expectativas e da importância da confiança foi percebida a tempo e houve uma reversão dessas expectativas ao longo de 2003. Mas o ponto que eu queria mencionar é o seguinte: quem insistia nisso, e ele tinha razão, é que uma das funções de um governo voltado para o médio e longo prazo é estar trabalhando para reduzir a taxa de incerteza que prevalece nesse processo de formação de confiança em relação ao futuro, que é fundamental para o ânimo empresarial de investir, que é o que gera emprego, que é fundamental para a confiança do consumidor, que é fundamental para a confiança do poupador. Portanto, uma responsabilidade básica de um governo numa economia monetária moderna é a responsabilidade de reduzir o grau e a taxa de incerteza que paira, às vezes, como uma nuvem cinzenta sobre as decisões, principalmente as de investir, e que pode levar, como levou inúmeras vezes na história de outros países e na nossa, a opção pela espera, até que o horizonte de tempo fique mais claro. Portanto, essa redução de incerteza é absolutamente essencial, e eu não queria me estender em demasia, exceto dizer que eu acho, e eu quero expressar aqui uma certa confiança, eu acho que o Brasil vem mostrando a si próprio, ainda que a trancos e barrancos e a duras penas, e ao resto do mundo, duas coisas que são importantes. Primeiro, que nós estamos nos tornando uma sociedade um pouco mais madura do ponto de vista político-institucional. A exemplar transição que nós fomos capazes de fazer, de um governo que perdeu a eleição para outro que legitimamente ganhou, mas com uma total e absoluta abertura, candura, objetividade, transparência, que foi o que presidiu, pelo menos na minha área, estou seguro que na área do Pedro Parente também.
a transição da última semana de outubro, ao longo de todos os meses de novembro e dezembro, eu espero que tenha estabelecido um padrão recorrente nas transições futuras, em 2006, 2010, 2014, 2018, e que seja uma expressão do grau de amadurecimento político-institucional. Da mesma maneira, eu acho que, pelo menos na área macroeconômica, nós estamos com um grau mais elevado de racionalidade nos termos em que está colocado o debate. Coisas que nós ouvimos hoje não ouvíamos no passado não muito distante, em termos das relações entre o regime fiscal, o regime monetário e o regime cambial. É claro que tudo pode sempre ser aperfeiçoado, mas não vemos mais o discurso de que é preciso mudar tudo isto que aí estava, que é preciso uma ruptura com tudo isto que vinha acontecendo, porque estava tudo errado e vai, a partir de uma determinada data, vai começar um novo mundo em que tudo será diferente pela força da vontade política e do voluntarismo de alguém. O Brasil é por demais complexo para permitir esse tipo de coisas, como bem disse o presidente Fernando Henrique Cardoso. É importante que, para citar um professor, Boaventura Souza Santos, que esteve agora no Brasil, que nós não descobramos com atraso aquilo que nós já tínhamos quando éramos considerados atrasados. Isso vale para muitas coisas e avanços que foram conseguidos por governos passados, pela sociedade brasileira, não só quantitativos, como também qualitativos. Um deles é o avanço, a melhoria na qualidade do debate. Pedro, você pode ir falando mais devagar, porque você ainda tem 5 minutos para completar. As ideias estão acabando. Não. Eu estava preocupado em não cansá-los demais, porque essa é a última parte do dia. Eu vou caminhar para uma conclusão, respondendo a o que faz um país desenvolvido, contando uma história do o grande neurólogo Oliver Sacks. A ele uma vez foi perguntado como é que ele definiria uma pessoa normal. E ele disse, depois de pensar um pouco, bom, talvez uma pessoa normal seja uma pessoa que seja capaz de contar a sua própria história, dizer de uma maneira articulada de onde veio, qual foi o processo através do qual chegou à situação atual, onde é que está ou pensa que está, como se situa no mundo à sua volta nesse momento, como projeta o seu futuro, aquilo que gostaria ou acha que pode vir a ser. Eu acho, diz o Oliver Sacks, que isso talvez seja para mim uma definição de uma pessoa normal. E o Jean-Claude Carrère, num livro recente chamado O Círculo dos Mentirosos, se pergunta se essa mesma questão não podia se colocar para uma sociedade. Definição, o que seria uma sociedade normal ou um país que caminha para se fazer um país desenvolvido. Um país que tem consciência da sua história, dos erros e acertos da sua história, do processo através do qual chegou à situação atual, onde está, como se situa em relação a si próprio, em relação ao resto do mundo em que está inserido, e como vê o seu futuro. É aquilo que gostaria de ser e aquilo que acha que pode realisticamente vir a ser. E o Jean-Claude se pergunta se isso não é algo que essa analogia possa ser feita. Eu me lembro do Hobsbawm, que é um historiador conhecido, que dizia que, se referindo mais ou menos a essa discussão, que uma sociedade que não tem uma memória constantemente reativada e reorganizada, porque o presente nada mais é senão um infindável diálogo entre o passado e o futuro, uma sociedade que não tem essa capacidade de estar permanentemente se recolocando perguntas à luz das exigências do presente, mas conhecendo o seu passado e conhecendo o resto do mundo, porque o Hobsbawm dizia também que eu vou citar aqui o livro dele, o Interesting Times, agora, que o anacronismo e o provincianismo são os dois pecados capitais da história. Em ambos, ele não permite a capacidade que o país tenha de olhar para frente de maneira apropriada. Eu queria concluir, portanto, com essa observação, usando palavras que estão e estarão presentes no nosso debate público ao longo dos próximos meses e anos, que são essas palavras que são naturais: sonho, esperança, mudança, expectativas de um futuro melhor, que são comuns no debate em toda e qualquer sociedade. Afinal de contas, o ser humano é o único animalzinho esperançoso que existe no mundo e está sempre
sonhando à frente. Só que, com frequência, numa comparação, que é a comparação entre uma situação real, conhecida, e uma situação absolutamente idealizada, que lhe é proposta como sendo uma escolha alternativa. E é claro que todo ser humano, defrontado com uma escolha entre uma situação que ele conhece quão dura é a realidade, e apresentado com uma alternativa que lhe parece rósea, diferente, muito melhor, não tenha dúvida que ele prefere, podendo escolher as duas, e alguém lhe assegurando que a escolha está dada e é sua, cabe a ele escolher, ele prefere a versão idealizada, porque é sempre melhor sonhar à frente e tentar construir algo sempre melhor. Preservando conquistas já alcançadas, e desde que ele tenha uma percepção de que as mudanças que se lhe estão propondo são mudanças para melhor e não para pior. Eu digo sobre essa questão de importância de passado, presente e futuro, e sonho, esperança e mudança, e eu concluo aqui com um belíssimo livrinho. Eu sou um grande admirador da literatura brasileira, inclusive gauchesca, mas também dos nossos amigos aqui do Sul, coisa que peguei do meu pai, argentinos e uruguaios. E há um escritor do século passado na Argentina, chamado Jorge Luis Borges, que tem um livrinho que eu acho fascinante, que ele negou durante muito tempo, ele escreveu na década dos 20 do século passado, que se chama, alguns de vocês certamente já me ouviram falar sobre isso, chama-se, em espanhol, El Tamaño de mi Esperanza, o tamanho da minha esperança. E tem um trecho que ele diz o seguinte, que o futuro, antes de se converter em presente e, portanto, imediatamente em passado, ele realiza ensaios. O futuro se ensaia. E a forma pela qual esses ensaios do futuro se expressam é exatamente através dos sonhos, esperanças, expectativas, desejos de cada geração. E esses sonhos, esperanças, desejos de mudança para melhor, quer se materializem, quer não, eles constituem, por terem sido formulados, a memória do futuro. Eu quero concluir, então, com a minha esperança, meu sonho, minha expectativa do futuro, minha memória do futuro, e respondendo à pergunta que me foi apresentada aqui. O que faz um país desenvolvido, que, volto a dizer, pode ser lida como sendo o que faz com que um país se torne desenvolvido, ou o que faz hoje, ou como funciona hoje um país desenvolvido. A minha memória do futuro, o meu sonho, a minha esperança é que nós, como sociedade, e a observação que o presidente Fernando Henrique fez é muito importante nesse momento que tantos acham que basta o controle do aparelho do Estado para que essas mudanças ocorram. O dinamismo, lembrou o Gabeira no seu discurso, é muito maior na sociedade brasileira hoje do que na máquina governamental. A minha esperança, o meu sonho é que nós sejamos capazes de viver numa sociedade, um dia que eu espero que não seja muito distante, que nós continuemos avançando nesses processos, e são vários processos, de construção simultânea, de consolidação do reino das liberdades e garantias individuais, de maior justiça social e de maior eficiência no setor privado, de maior eficácia do setor público nas suas ações, em particular na área social, e eu acho que essa é a questão fundamental. Para além dos grandes debates sobre, que eu acho que são puramente jogos retóricos, da necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, de um novo projeto nacional, de uma grande agenda abrangente, de esses grandes programas com letras maiúsculas em cada letra, que, na verdade, servem para encobrir o que deveria ser uma preocupação nossa com quão eficazes e eficientes são os vários programas e intervenções do governo. E já para antecipar, para concluir mesmo com a provocação do Vidor, eu sei que virá pergunta, eu sei que virão perguntas, então eu posso elaborar mais, mas eu quero só deixar uma coisa aqui. Nós sempre insistimos, eu pelo menos sempre insisti, que o problema, talvez o mais importante problema econômico, político, social que nós temos hoje para discussão, aprofundar o debate no Brasil, é o problema fiscal no duplo sentido da palavra. E eu quero me reportar a coisas que eu disse aqui. Nós temos uma sociedade de demandas fáceis e respostas difíceis, e essas demandas todas se expressam por pleitos por maiores gastos públicos, expectativas de maiores gastos públicos. A demanda da sociedade, com tantas carências como é o Brasil, é por um aumento do gasto público. E a arrecadação
na verdade, é uma resposta defasada a essa situação, a dificuldade de tratar do aumento da demanda por gastos públicos, não só do seu nível, e aqui eu chego à discussão relevante. A discussão relevante, tanto na questão dos gastos, quanto na questão da arrecadação, deveria ser uma profunda revisão do nível dos dois, simultaneamente, porque é impossível abaixar o nível da carga tributária como percentagem do PIB, que eu acho que está alta demais para um país do nível de renda per capita e está em desenvolvimento do Brasil, sem abaixar o gasto total do governo em relação ao PIB. Mas mais importante do que o nível é discutir a extensão em que a estrutura e a composição do gasto e a estrutura e composição dos impostos está ou não contribuindo para aquele terceiro grande objetivo que eu mencionei anteriormente, que é o aumento da eficiência e da eficácia do setor privado e do setor público na economia brasileira. Essa, a meu ver, é a grande discussão que eu acho que nós teremos que, inevitavelmente, que travar ao longo do futuro imediato. E é bom que seja assim, e eu quero terminar agradecendo mais uma vez a oportunidade, a atenção que me ouviram, ao convite que me foi feito, pedindo desculpas por ter falado demais, um tanto de improviso, tantas palavras, tanto tempo e tão poucas ideias, mas eu espero que nos debates nós possamos aprofundar alguma dessas questões. Quero terminar expressando a minha confiança básica. Eu nunca usei a palavra na vida otimista, nem a palavra pessimista. Eu acho que o mundo real é muito mais complexo, complexo demais para permitir a sua divisão entre essa polaridade entre uma pessoa ou bem é otimista ou bem é pessimista. Mas eu queria aproveitar para, com a idade avançada que tenho, e olhando o Brasil que eu conheci nos anos 50, final dos anos 50, e o Brasil de hoje, dizer que eu tenho uma certa confiança básica de que nós, brasileiros, sejamos capazes de nos erguer à altura dos desafios e manter um sentido de rumo, direção, propósito e persistência, como disse o Fernando Henrique Cardoso. Isso me permite, eu prometi que era a última, mas essa é realmente a última. As comparações do Brasil com outros países devem ser feitas com um enorme grão de sal, porque só tem 2 outros países no mundo, talvez, China e Índia, que tenham experimentado nos últimos 50 anos, ou a segunda metade do século XX, um processo de transformação. Vou dar apenas um exemplo que passou o Brasil. Nós tínhamos mais de 2/3 da nossa população no campo, em 1950, metade analfabetos. Hoje nós temos 82% vivendo em áreas urbanas. Esse aumento em termos absolutos de população são quase 125 milhões de pessoas. O aumento da população urbana no Brasil nos 50 anos que constituem a segunda metade do século XX. Só China e Índia, que são países com 6 vezes a população do Brasil, é que talvez tenham tido uma transferência dessa magnitude. Só que, como notou o Fernando Henrique, no caso tanto da China como a Índia, ainda tem centenas de milhões de chineses e centenas de milhões de indianos para fazerem a transição do campo, da atividade de subsistência no campo, para outras atividades urbanas e industriais. No Brasil, essa transição foi concluída, tem pouca margem para grandes transformações aí, e os desafios de uma democracia de massas urbanizada nessa intensidade não são triviais e não têm paralelo em outros países com que, por vezes, nós somos comparados, em que não tem os problemas de dimensão, heterogeneidade, diversidade e esses conflitos naturais de interesse que caracterizam uma sociedade desigual e heterogênea como a nossa. Acabei. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bom, ministro, já pode chegar em casa e dizer para sua mulher que as suas ideias dão 40 minutos, né? Vou começar a fase. Prometo a vocês ser conciso. Eu sei que é adiantado da hora. Pergunta ao Jacob. O Estado, ou melhor, a sociedade, poderia se autorregulamentar? O nosso participante cita, por exemplo, os certificados ISO, né? Por exemplo, isso seria uma forma de autorregulamentação? The question is that if people are free
to manage their own lives, are they competent and responsible to do so? This is one of the arguments in my country that the government officials use to continue their control over American adults. Their argument is that, for example, in the area of education, that American families, parents, are not competent to handle the educational decisions of their children in a free marketplace, that the government must impose standards on them and force them to send their children into these government institutions. Yet, most of these parents are themselves graduates of the government schooling system. And so you have to ask yourself is, how successful is a government system of education that cannot trust its own graduates with the decisions to make with respect to educational decisions of their children? The same principle is applied in the drug war, one of the most immoral and destructive wars of our lifetime, especially for the damage that it's done, not just in my country, but all over Latin America. They tell us that American adults cannot be trusted because if drugs were legalized and the drug war was over, all American adults would immediately go to the pharmacies and purchase heroin and cocaine and marijuana. Well, this is nonsense. That all that a paternalistic government does is create a nation of adult children. The only way that you can create the attributes of self-reliance and responsibility and compassion and caring for others has got to be free the people to make these decisions, to let people exercise free will, and that in that process of choosing, of stumbling, of falling, of making mistakes, that is the process by which people develop responsibility, compassion, caring in all endeavors of life. So the only way to produce the culture of responsibility and compassion in education is to free the people. Bom, o ministro Malan falou em eficiência e ele, por causa disso mesmo, se adiantou e respondeu 3 ou 4 perguntas que estavam aqui. Então, essa ele não respondeu. Deve ser endereçada no tempo que ele era ministro da Fazenda e via lá o Banco Central aumentar a despesa de juros dele. Como é que eu vou pagar isso? Então, a pergunta é essa. Um Banco Central independente, de fato, seria bom para o Brasil? Bom, eu estou, como se diz em inglês, on record, desde o meu discurso de, acho que, transmissão de cargo ao Pécio Arida, no presidência do Banco Central, na virada de 94 para 95, dizendo que talvez na minha própria posse, em agosto de 93, que eu esperava que fosse um dos últimos presidentes do Banco Central do Brasil a não ter, e diretoria não ter um mandato fixo e uma clara definição de quais são as responsabilidades do Banco Central. Eu sempre defendi a autonomia operacional, quero sublinhar essa palavra, operacional do Banco Central, na implementação de uma política definida por um governo legitimamente constituído. Essa continua sendo a minha visão. Cabe a um governo eleito, no caso do nosso regime monetário, que é um regime de metas monetárias, estabelecer o alvo a ser alcançado num determinado horizonte de tempo e o Banco Central ter autonomia operacional para decidir, sem ter que submeter a outras instâncias do governo ou a instâncias superiores antes a sua decisão. Dito isso, eu sempre fui de opinião também que a autonomia operacional ou independência, que não é a palavra que eu não gosto, do Banco Central não é uma panaceia, no sentido de que um governo ou uma sociedade que não tenha mínimo compromisso com a responsabilidade fiscal, perceba o valor da relativa estabilidade de preço, encontrará alguma forma de bypassar, direto ou indiretamente, ou desautorizar as ações do Banco Central. Nós tivemos isso no Brasil, em 1967. O então presidente, o Dr. Dênio Nogueira, era presidente de um Banco Central que deveria ser independente. Foi comunicar isso ao general Costa e Silva, que ele disse que era ele, o general Costa e Silva, o responsável pela preservação da estabilidade do poder de compra da moeda nacional, em 1967. Portanto, eu não acho que seja panaceia, mas acho que ajudaria enormemente, desde que nós estejamos caminhando para consolidar esse terreno comum, que eu digo hoje no mundo, em relação à responsabilidade fiscal, controle da inflação, respeito a contratos e acordos internacionais.
Jacob, uma pergunta aqui, usando suas próprias palavras, ideias têm consequências. O mundo hoje passa por uma verdadeira grande batalha contra as drogas. Ela te pergunta como vencer essa batalha sem regras e fortes regulações. As I indicated earlier, the war on drugs that has been waged in my country for some 30 years is one of the most immoral and destructive wars of our lifetime. It is not even close to winning, if by winning you mean the eradication of drugs from society. It can never win, because the government cannot repeal the laws of supply and demand. You know, every year we hear of a record drug bust. Well, how can that be evidence of progress? All that's indicating is that more and more drugs are coming into American society. In the United States, they cannot even keep drugs out of prisons. And if you cannot keep drugs out of prisons, how do you expect them to keep them out of society? On the consumption side, the thing that guarantee most drug addiction is to keep government suppressing through laws the use of drugs. As probably most everyone here knows, the way to conquer problems like drug addiction is through therapy, through rehabilitation. The most successful drug rehabilitation program in history is Alcoholics Anonymous, a purely private group based on confidential discussions that receives no government assistance. Well, in order to encourage people to talk about their drug addictions, the only way to do that is by making it legal. Because in my country, as soon as somebody starts telling other people that they're addicted to drugs, that person may be a narcotics agent or a friend of a narcotics agent. And so it suppresses the ability of drug addicts to go out and rehabilitate themselves. It is time to end this war. It has gone on for 30 years. And it is destroying the fabric of our society. It is destroying the fabric of your society. The way we all win is by ending the war. Ministro Malan. O professor Gianetti colocou aqui que se tirássemos o déficit da Previdência e mais a despesa líquida de juros, ainda assim sobrariam 25% de despesas do setor público, 25% do PIB seria um tamanho enorme. Então, falta eficiência, não ter mais eficiência nesse 25% do PIB nos levaria a uma situação muito melhor do que a de hoje? Bem, eu não tive o prazer de assistir à exposição do Eduardo Gianetti, por quem eu tenho um profundo respeito e admiração. Acho que é um dos grandes intelectuais brasileiros. Mas se eu entendi a formulação do espírito do exercício que ele propôs, assim, no fundo, ele quer dizer, olha, se você tirasse duas contas importantes, 25% do PIB, de gastos agregados do governo, é um nível elevado. Essa questão, de novo, eu acho que é impossível discutir só nível sem discutir composição, qualidade e estrutura. O problema fiscal no Brasil, de novo, é que a sociedade está hoje cada vez mais, pelo menos a minha percepção, chegando à avaliação de que aquilo que tem como contrapartida dos impostos que entrega ao governo, sob a forma de quantidade e qualidade dos serviços públicos, deixa e muito a desejar. Vale dizer, você tem sociedades, social-democracias no mundo, que têm cargas tributárias mais de 40% do PIB, que alguns chegaram a 45%, a faixa 45%, 50% do PIB, mas, certo ou errado, e são democraticamente resolvidas essas questões, parte da sociedade considera que tem uma contrapartida envolvida naquilo que são serviços públicos de quantidade e qualidade, em alguns casos que acompanham, para desencanto do Roger, desde o nascimento até a morte, o cidadão daquele país. Tem alguns países ricos que podem se permitir esse luxo. Portanto, a pergunta que se coloca no Brasil não é se 25% é uma carga, um nível de dispêndio alto em relação ao PIB. O problema é saber qual é a quantidade e a qualidade dos serviços públicos que esses 25% oferecem à população.
E, em última análise, o juiz dessa avaliação é a própria coletividade, que, na verdade, contribui com a parte mais expressiva dos 25% do ponto de vista de impostos e contribuições. Eu volto a insistir que é muito importante discutir os dois simultaneamente, e é muito importante não falar apenas só do nível de carga tributária ou nível de dispêndio, mas também da sua qualidade, estrutura, composição e na linha do que eu mencionei anteriormente. Como é que afeta a eficiência, a produtividade do setor privado e do setor público da economia. E para quem está preocupado com distribuição de renda, devia ser fundamental avaliar a extensão em que alguns gastos são, na verdade, mais regressivos do que progressivos do ponto de vista da distribuição de renda no Brasil. Nós temos vários exemplos de alguns que são muito mais regressivos do que progressivos do ponto de vista da desigualdade social. Bom, senhores, esse painel está chegando ao final, o trabalho do mediador também. Eu agradeço a acolhida que vocês deram, me senti em casa nesses dias, ao Instituto de Estudos Empresariais, à PUC, a todos vocês aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Agradecer ao Pedro Malan, ao Jacob Hornberg e desejar feliz Páscoa a todos. E passo a palavra ao Sérgio Stock de novo para o encerramento. Muito obrigado a todos. Queremos apenas reforçar os agradecimentos, a presença de todos, a participação no 17º Fórum da Liberdade, que está encerrado neste momento. Uma boa noite a todos.